Muito obrigado por estar assistindo a este vídeo. O meu nome é Leonel Lacerda. Eu sou investidor e também trader no mercado de ações. Por favor, não entendam esse estudo semanal que a gente realiza aos finais de semana como recomendação. É tão somente um estudo, porque quem faz análise é analista e só quem pode recomendar é analista certificado para isso. Vamos estudar primeiramente o índice Bovespa e depois alguns papéis, começando por Petrobras, Vale, passando pelos bancos. Com relação ao índice Bovespa, o índice na última sexta-feira encontrou aqui uma região de suporte, quase em cima desse topo. Todos os topos rompidos viram suportes. As médias móveis também são suporte. A queda foi tão forte que o índice Bovespa sequer tomou conhecimento do suporte da média móvel de 9 períodos e da de 21 períodos. Então, isso significa o quê? Vendedores no curtíssimo prazo ganharam força. Bom, onde é que nós temos outros suportes para baixo, suportes relevantes? Então, na minha opinião, nós temos um suporte imediato, 79.400 pontos, essa região aqui. Depois lá nos 77.000 pontos. Por que 77.000 pontos? Nós temos essa região aqui, ó, onde houve três topos. Esses três topos agora são um suporte bem relevante, bem importante na região de 77.000 pontos para o índice Bovespa. Não estou dizendo que vai cair até aqui. Estou dizendo que, tecnicamente, olhando somente o gráfico, existe uma probabilidade, caso continue caindo, de chegar até lá. Vejam, quando cruza para baixo das médias, quando o índice volta a subir, ele enfrenta nas médias resistências. Então, nós temos uma resistência, 82.270 pontos, depois na MM, média móvel de 9 períodos, 83.300 pontos, outra resistência, e depois nesse topo aqui, ó, uma resistência imediata em 84.300 pontos. Eu quero olhar com vocês o gráfico de hora em hora, o gráfico de 60 minutos. Eu quero mostrar para vocês aqui o quanto nós temos uma correlação neste momento com os índices americanos, com o mercado americano. Veja, o índice Bovespa ele até ensaia uma alta, mas quando chega às 12 horas e 30 minutos, que é o horário que abre o mercado americano, agora com horário de verão, 12h30, o mercado desaba. Vejam aqui, ó. Nesse dia aqui estava tentando subir, 12 horas e 30 minutos, desaba. Estava tentando subir, 12 horas, começa a desabar. Estava tentando subir, 12 horas nesse dia aqui, desabou. Então nós temos aqui um padrão. O mercado americano abre e o índice acaba ganhando uma tendência. Qual é a moral da história? Esperar o mercado americano abrir, pelo menos nesse período em que nós temos aí uma correlação muito grande, esperar abrir para fazer seus trades. Caso contrário, a gente vai ser muito estopado, porque a tendência inverte, que era uma tendência de alta, passa a ser baixa com a abertura do mercado americano, tá, gente? Eu quero mostrar para vocês, agora de volta aqui ao gráfico diário, o tamanho dos candles. O preço de fechamento, a diferença entre o preço de fechamento e o preço de abertura, ele está muito grande. Então nós temos volatilidade muito alta. Tá? O candle grande desse jeito indica uma volatilidade muito alta, e volatilidade é uma palavra muito bonita para risco. Então, pessoal, você que entrou aí na bolsa nesse período de alta recente, veja que se você não tiver um manejo de risco adequado, nesse momento em que temos no curtíssimo prazo uma tendência de baixa, você pode sofrer, ter perdas no seu capital. Então, muito importante neste momento ter um manejo de risco adequado. Voltando lá ao gráfico de hora em hora, vejam que neste momento, gente, nós temos aqui uma clara tendência de quê? De baixa, né? Porque os topos
são cada vez mais fundos. Tá? Quando é que esse movimento poderá ser invertido? Tecnicamente, quando nós tivermos aqui uma onda 1, um teste de fundo e uma onda 3 para cima com aumento de volume aqui embaixo. Tá? Mesma coisa lá no gráfico diário do índice Bovespa. Vejam que o índice Bovespa fez aqui claramente uma onda 1, onda 2 e uma onda 3 para baixo. Quando é que vai inverter esse movimento? Quando subir, voltar a cair e depois armar o pivô de alta e subir de novo com aumento de volume. Tá? Aí nós podemos pensar em uma nova alta. Nesse momento, a tendência clara de curto prazo é de baixa. Vamos olhar alguns papéis, começando por Petrobras, Petri 4, e depois a gente olha Vale. Com relação ao gráfico de Petrobras, aqui está o gráfico diário, observem que tem uma correlação muito positiva com o índice Bovespa, um gráfico bem parecido. Depois dessa enorme alta aqui, era normal que o papel fizesse uma correção. Essa correção veio e o papel parou a sua correção exatamente na média móvel de 21 períodos. Isso aqui então é um suporte. Então, gente, nós podemos dizer que essa região de 18,65 é um suporte bem importante para o papel. Um pouquinho mais embaixo aqui, 18,46, 18,44, nós temos um outro suporte. E eu arriscaria dizer que bem mais embaixo, 17,43, temos um suporte desse topo aqui. Topo rompido, agora vira suporte. Tá, pessoal? Temos um topo aqui nessa região. Essa região, então, aqui é uma resistência imediata, ali em 20, 20,15. As médias móveis, nesse caso aqui a média móvel de 21 períodos, torna-se também uma resistência, ou seja, região de 19,60 é uma resistência. Então nós temos esse papel no médio prazo, tendência clara de alta ainda, mas no curto prazo, tendência clara de baixa. No gráfico semanal, para quem gosta de olhar um horizonte de tempo um pouquinho maior, a gente vai perceber que essa queda que ocorreu aí com Petrobras é tão somente apenas o início de uma correção. Até podemos ter mais algumas quedas aqui na semana para que o papel faça uma correção um pouquinho maior. Tá bem? Isso lá no gráfico semanal. Agora vamos estudar o gráfico de Vale 3, esse é o gráfico diário. Vejam que o papel não consegue romper essa região aqui de 42,70, 42,65, aquela região ali, ó. Vejam que o papel deixou aqui nesse fundo um suporte importante, 39,90. E vejam que o papel não consegue sair de dentro dessa banda de preço aqui. Tá? Essa linha de tendência aqui em cima simplesmente está mandando no papel nesse curto prazo. Então o papel não consegue romper a linha de tendência de baixa de curto prazo. Bom, gente, esse papel só fica interessante, na minha opinião, quando romper 42,80 e depois romper aqueles 3 topos aqui em cima, onde ele tocou 3 vezes e não conseguiu a região de 43,70. Vejam aqui no gráfico semanal de Vale 3 que o papel está recém fazendo uma correção depois dessa enorme alta aqui. Correção que chegou agora até a média móvel de 21 períodos. Tá? Essa correção lá no gráfico semanal poderia vir, e isso não seria nenhum problema, até essa região de R$ 37, tá? 36,90, R$ 37, por onde passa a média móvel de 21 períodos no gráfico semanal e onde tem também esse topo e esse topo. Topos rompidos que agora viram
suporte. Antes de olharmos os bancos, eu gostaria de mostrar para vocês o gráfico de Braskem. Esse é o gráfico diário. Quem me acompanha aqui nos vídeos, eu falava que esse era um gráfico que estava no meu radar se formasse um pivô de alta aqui, ou seja, se depois dessa queda o papel voltasse a subir. Na verdade, o papel perdeu as médias móveis, caiu feio, não desconfigurou ainda, mas neste momento já não está um gráfico assim tão bonito, né, gente? Vejam a importância de ter um método para fazer uma operação. A gente não fica adivinhando o fundo e entrando no fundo. Não, a gente não adivinha o fundo, a gente usa a metodologia que é espera armar um pivô de alta. Os candles vão formando aqui um eixo que vai sustentar toda uma nova alta e compra se e somente se romper o topo. No caso, aquele topo ali. A gente não fica dando uma de tatu, tentando achar o fundo. Tá? A gente utiliza uma metodologia. E essa metodologia é o que nos mantém vivo no mercado, principalmente em situações como essa aqui, né? Onde os vendedores passam a ganhar força. E para a gente que gosta de comprar, a gente não acaba perdendo capital nessas operações, a gente não entra no escuro. Vamos dar então uma olhada nos bancos, começando por Itub4, Itaú, papel com maior peso no índice Bovespa, na carteira teórica do índice Bovespa, fez uma alta gigantesca, tinha que corrigir, a correção veio. Vamos voltar de novo lá para o gráfico. A correção veio e veio até onde, gente? Veio até a média móvel de 21 períodos. Tocou aqui, deixou um sinalzinho de que poderá fazer um repique. Tá? Neste momento, então o papel tem suporte 49,35, na minha opinião resistência 51,25, depois 52,22 é uma resistência imediata. Tá, gente? Em síntese, essa correção aqui era importante depois dessa enorme alta. Vamos ver Banco do Brasil, BBAS3. Aqui está o gráfico diário de Banco do Brasil, parecido, né, gente? O papel precisava fazer o quê? Fazer uma correção, nós já falávamos isso nos vídeos anteriores. O papel teve uma alta gigantesca, tinha que corrigir, essa correção veio caprichosamente até a média móvel de 21 períodos, essa linha azul mais forte. Então, 37,20 é um suporte bem importante neste momento para esse papel. Vejam, é um suporte importante porque aqui na esquerda nós temos esse topo aqui que foi rompido e agora é um suporte para o papel. Tá? No curto prazo, gente, a gente tem aqui uma resistência imediata, R$ 39,00, dada pela média móvel de 21 períodos, depois aquele topo lá em cima, né? Uma resistência bem importante, lá na casa dos 40,20. Vamos ver BBDC4, Banco Bradesco, esse é o gráfico diário de Banco Bradesco. Com relação ao Banco Bradesco, vamos apagar esses desenhos aqui no gráfico. Vejam só. Papel. Sobe forte, precisava do quê? Precisava de uma correção. Essa correção veio e o papel ficou aqui numa região de suporte na média móvel de 21 períodos. No último pregão da última sexta, perdeu a média móvel de 21 períodos. Se continuar caindo, na minha opinião, tem um outro suporte importante em 36,37. Esse suporte é desse topo aqui. Ó. Resistência rompida, topo rompido, vira suporte. Se nós olharmos o gráfico semanal de BBDC4, a gente vai ver que ele começa a chegar numa região interessante para aqueles que estavam esperando uma correção. Então vejam aqui, ó.
O papel no gráfico semanal começa a chegar numa região perto das médias móveis. Estava muito afastado das médias móveis. Agora o preço está retornando para perto da média móvel de 9 períodos. Então, gente, eu ficaria muito de olho nesse gráfico no momento em que ele começasse a voltar a subir, se é que isso vai acontecer, armando aqui um pivô de alta, tá? Vejam só, onda 1, onda 2, onda 3, será que vai fazer uma onda 4? Parece que está fazendo, né? Será que vai fazer uma onda 5 para cima? Bom, vamos aguardar, mas é um papel que começa a ficar interessante se e somente se armar aqui um pivô de alta, se o conjunto dos candles começar a subir aqui. Daqui a pouquinho eu olho as siderúrgicas. Antes disso, vamos fazer aqui um estudo de Lame 4. Tem um pedido para Lame 4, Hering, Croton e Semig. Com relação a Lame 4, gente, o papel desabou, com o mercado desabando aí na última semana, né? Fez um novo fundo. Tem que esperar agora fazer aqui um repique, um teste de fundo e armar um pivô para cima, tá? Nesse momento, o papel acabou de fazer um novo fundo. Tem resistência aqui em 16,27, depois aqui nessa região, ó, 17,24. Esses topos aqui são resistências. Tem que romper isso aqui para cima, tá? Nesse momento, nenhum sinal disso. Croton é um papel em clara tendência de baixa, né? Olhem aqui, ó, uma tendência de baixa de médio prazo. O papel acabou de fazer um novo fundo, vem fazendo novos fundos nas últimas semanas, nos últimos meses. Não vejo nada a fazer nesse papel neste momento, tá? O papel teria que repicar, cair de novo e armar um pivô de alta, fazer o famoso N para que ele invertesse essa tendência de queda, né? Vamos ver agora HGTX3, Hering. Aqui está o papel de Hering, a mesma coisa, né, gente? Fundos, cada vez mais fundos, tá? Clara tendência de baixa. Tem resistência da média móvel 21 períodos, 21,91. Depois média móvel, resistência da média móvel de 9 períodos, né, 21,91. Depois tem outra resistência da média móvel de 21 períodos em 22,83. Tá? Situação muito feia desse papel, né? Hering. Nenhum sinal de reversão da tendência neste momento. Semig 4. Semig 4 já é uma situação bem diferente. É um papel que, mesmo com essa queda forte do mercado, ele conseguiu se segurar. Vejam que fez um novo fundo, subiu, fez uma correção até a média móvel de 21 períodos, uma região de suporte, tentou subir, com a queda do mercado caiu, até que não caiu tanto, né, em relação a outros papéis, né? E agora esse papel, na minha opinião, ele enfrenta o quê? Ele enfrenta aqui uma resistência de curtíssimo prazo, 7,61, depois 7,73 esse topo. Tem que romper esse topo aqui, ó, viu? Com aumento de volume. Se romper, pode buscar 8,25, aquele topo ali deixado em novembro do ano passado. Vamos dar uma olhada então nas siderúrgicas, começando por Usiminas, né, gente? Aqui está o gráfico diário de Usiminas. Bem, Usiminas está enrolada lá numa região de topo, ó. Normal, depois dessa subida enorme aqui, tá? Esse papel, na minha opinião, tem que romper aquele topinho ali, ó. R$12, 12,7, 12,10, tem que romper aquela região. Suporte. Esse papel deixou um suporte aqui, 10,83. É um suporte bem importante. Depois 10,68 também é um suporte. Vamos ver agora GGBR4. Gerdau, gente, eu deixei aqui marcado no nosso último estudo que nós fizemos na semana que passou. Vejam que o papel fez um topo
duplo. Topo duplo, na análise gráfica, é um sinal um tanto quanto perigoso. Por quê? Porque ele indica baixo do papel. Não deu outra, né? O papel caiu. Deixou aqui uma região de suporte, 13,51, é suporte desse papel. E enfrenta resistência onde? Na minha opinião, resistência aqui nessa região. 14,28, 14,30 é uma resistência imediata de Gerdau. Bom, depois dessa gigantesca alta, o papel saiu lá dos 9, foi para 15, em questão aí de 2 meses, é normal que o papel agora faça uma correção, tá, gente? Normal essa correção aqui. Se nós olharmos no gráfico semanal, Gerdau está recém fazendo aqui uma correção até a média móvel de 9 períodos lá no gráfico semanal. Olhem aqui, ó. Tá? Eu arriscaria dizer que esse papel até tem espaço para cair mais um pouquinho no gráfico semanal. Tá? Caprichosamente, essa queda no semanal parou onde foi um topo deixado aqui lá em setembro de 2017. Tá? Tem que cuidar aqui se vai armar um pivô para cima, porque aí voltaria a ficar interessante de novo. Imagina se faz aqui uma onda 3 para cima do tamanho dessa onda 1. Tá? Mas isso é assunto para daqui a mais algumas semanas. Goal 4, Metalúrgica Gerdau. Com relação à Metalúrgica Gerdau, mesma coisa, né, gente? No gráfico semanal, está enrolado lá numa região de topo, né? Consolidada no topo, andando de lado. Vejam aqui, ó, praticamente lateralizado, né? Isso aqui é importante porque essa lateralização aqui em cima é uma forma de correção, uma correção no tempo. Vamos olhar agora o gráfico diário. Olhem aqui, né, gente? Papel praticamente andando de lado, depois dessa gigantesca alta, é normal que ele faça uma correção. Tá? Suporte imediato aqui nessa região de 16,40, 6,40, depois 6,30. Resistência imediata nas médias móveis, 21,9 períodos, 6,75, depois 6,88, depois esse topo aqui. Ó. Esse topo é a resistência principal no curto prazo em R$ 7,00. Vamos finalizar com CSN A3. Siderúrgica Nacional. Aqui está o gráfico de Siderúrgica Nacional. Gente, esse aqui sim é um papel que indica aqui que vai fazer uma correção um pouco mais forte, né? Ela já começou. Vejam, subiu forte, tem que fazer uma correção, né, gente? Tá? Deixou aqui um fundo 9,55, isso aqui agora passa a ser um suporte de curto prazo. Nas médias móveis, na minha opinião, aquela região ali entre 10,50 e 10,60 tem resistência imediata, depois resistência nos topos. Tá? Aquele topo ali, 11,26, 11,30 é uma resistência significativa para esse papel. Tem que cuidar se não vai fazer aqui, né, gente, um toque nas médias móveis e voltar a cair com força. Se perder esse fundo aqui, em 9,56 pode ficar feio. Pessoal, por hoje era isso. Qualquer dúvida que tenham, podem me escrever. Desculpem os meus erros no vídeo. Eu estou um pouco cansado, mas eu estou aqui fazendo esse vídeo para que vocês aproveitem durante o carnaval. Uma ótima semana a todos.